Boa noite, fase 4. A gente hoje está remoto, né? Nossa escola está passando por algumas adaptações, reformas, como vocês bem sabem. E aí, eu tinha combinado com vocês que se caso isso acontecesse, né? Da nossa aula ficar remota, na segunda, eu colocaria a aula de inglês para segunda, para que eu pudesse enviar para vocês um vídeo com o conteúdo do que a gente viu na última aula de inglês, para que vocês pudessem treinar a pronúncia. Então é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou pegar alguma daquelas frases que eu coloquei no quadro. Lembra, né, que eu coloquei a frase em inglês, a tradução e a pronúncia. Lembrando que a pronúncia é aquilo que eu coloco entre barras, não necessariamente como a palavra é escrita, mas como ela deve soar, né? Como a gente deve falar a palavra. Por que estou fazendo isso? Lembrando, a prova de vocês vai constar em duas etapas, né? A gente vai ter uma parte escrita e uma parte de audição. Vocês vão ouvir a frase e precisarão me dizer o que foi dito, né? Traduzir para mim a frase, né? E a outra parte vocês vão falar uma frase em inglês. Então, vocês vão ouvir uma frase e traduzir para mim em português e vão ouvir uma frase em português e traduzir para mim em inglês. E aí tem a partezinha da prova escrita que vocês vão poder consultar o caderno com o vocabulário e aí tudo bem tranquilo. Então, esse vídeo de hoje ele serve de apoio para que vocês possam treinar a pronúncia, a fala, como pronunciar bem cada uma dessas palavras. Eu vou tentar pronunciar de maneira pausada primeiro, para que vocês escutem as palavras isoladamente, e depois eu vou pronunciar a frase como um todo, né? Para que vocês tentem chegar o mais próximo possível dessa pronúncia. Ok? Beleza? Vamos lá. Vamos começar com a primeira frase, né? Que eu expliquei a vocês que no inglês a gente tem duas formas de falar, porque uma dá a entender uma coisa e a outra outra. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night significa uma coisa. Mas eu também tenho a outra pronúncia, que é good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. O que é que essas coisas querem dizer? Uma é o boa noite ao entrar e o outra é o boa noite ao sair. Um é um cumprimento de chegada, o outro é um cumprimento de despedida. Mas essa lógica de quando usar qual depende muito do contexto. Veja bem, se você chegou num lugar de tarde e aí você saudou a pessoa com good afternoon, você deu boa tarde a ela, quando você estiver indo embora, vai estar naquele fim de tarde, início de noite. Esse início de noite eu trato, né, pelo horário, como good evening. E aí eu dou essa saudação. Eu me despeço dizendo a ela good evening. Então, veja bem, o good evening, ele não é usado só para saudar quando alguém chega. Ele marca um determinado horário. O evening é esse iniciozinho da noite, certo? Então, quando eu falo com vocês na sala, good evening, quando eu entro, e good night, quando a gente vai embora, é porque esse night é a noite mais tarde, tá? Então, se o evento ele começou e terminou à noite, o início da noite é good evening e o final da noite é good night, tá? Então, tenham em mente essas duas formas, né, para saber quando utilizar qual. Mas, para efeito, as duas significam boa noite, tá? Good evening e good night. Good evening é uma noite mais cedo. Good night é uma noite mais tarde. Quando eu uso qual? Nesse contexto que eu falei para vocês. Cheguei na escola
3 da tarde. Tô indo embora às 6 horas. Good evening. Good evening, everyone. Né? Boa noite a todos. Por quê? Porque é uma noite que está se iniciando ali. Mas se eu cheguei, como acontece com a gente, 6 horas na escola, né? 6:30. E aí eu quero cumprimentar vocês quando eu entro na sala. Good evening, everyone. Boa noite a todos, né? E aí quando vocês vão embora, na hora de largar, já é mais tarde, já é 9 horas, aí eu digo good night, everyone. Boa noite a todos, porque a gente está se despedindo e a hora já é mais tarde. Então, lembrem desse contexto do good evening e do good night. Lembrem disso. E aí, como a gente está trabalhando o contexto de frases utilizadas em sala de aula, eu utilizei, né, coloquei no quadro uma outra frase que é a permissão que é pedida para entrar na sala de aula. Eu coloquei my come in, my I come in, my I come in. Eu leio, my I come in separadamente, mas eu não vou falar a palavra assim, né? Eu não digo posso entrar, eu não soletro a frase. Então, eu falo my come in. Lembre de dar a entonação de pergunta, gente. É uma pergunta. Do mesmo jeito que eu dou a entonação de pergunta no português, eu também tenho que dar a entonação de pergunta no inglês. Então, my come in. E se você quiser acrescentar o seu interlocutor com quem você está falando, você ainda vai, joga lá. My come in, teacher. Posso entrar, professor? Certo? Porque my come in é só posso entrar. Você está perguntando, posso entrar? Mas aí se você quiser, né, dizer a quem você está fazendo a pergunta, my come in, teacher. Ou teacher, my come in, né, faz a pergunta. Você coloca o teacher. Lembrem que eu sou teacher e não professor. Professor é professor de ensino superior. Teacher é o professor de ensino médio, fundamental, certo? E professor da classe escolar. Então, my come in é posso entrar, eu posso entrar, e aí eu posso variar. My come in, teacher. Vai na sala do diretor. My come in, director. Tá? Aí você vai encaixando de acordo com a frase. Mas aqui a frase principal é my come in. My come in. Uma outra frase que vocês costumam falar bastante, né? Alguns, mas em português, óbvio. Que é quando vocês se atrasam. E aí vocês se desculpam pelo atraso, né? Tipo assim, ó. I am sorry. Me perdoe, me desculpe. I am late. Me atrasei. Ou estou atrasado. Ó. I am sorry. Me desculpe, me perdoe. Ou desculpa, né? A tradução fica a gosto. Lembrando que traduzir não é pegar palavra por palavra e colocar ao pé da letra. A gente adapta, né, a tradução para o nosso linguajar. Então, I am sorry. I am late. Ó, preste atenção, porque eu escrevo I am late. Late, L-A-T-E. Mas eu leio late. Late. É como se eu estivesse falando leite mesmo. Mas o T, ele é mudo, ele, não, ele tem uma vontade de falar um I, mas eu não chego a falar. I am late. Trava. I am late. Tá? Então, I am sorry. I am late. I am sorry. I am late. Tá? Desculpe, estou atrasado. Outra que vocês falam muito, porém em português, eu não estou entendendo. Eu digo eu, don't, não, I don't, eu não. I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Eu não entendo. Ou eu não estou entendendo. I don't understand.
I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Eu não estou entendendo. Tá? Então, tente pronunciar, né? I don't understand. I don't understand. O understand, eu tenho que pronunciar dessa forma. Eu não posso ficar pronunciando como se eu fosse partir a palavra em 3 partes. Understand. Não. I don't understand. Understand. É uma palavra só, tá? Então, eu tenho que pronunciar, né? Respeitando a rítmica da palavra. I don't understand. Beleza? A partir de agora, eu só quero que vocês me digam isso assim, ó. Quando eu não estiver entendendo, I don't understand, I don't understand. Aí vocês emendam com a próxima frase. E jogam a frase que diz o seguinte. Se você não está entendendo, eu tenho que explicar novamente. Aí você diz, você pode explicar novamente? Você pode explicar novamente? Aí você tem que dizer em inglês. Can you explain again? 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 Ó, na frase em si tem um it aí, mas ele some no meio da pronúncia. E o explain, né? Explain again. Eu não vou ficar dando tanta ênfase no x. Ele vai passar, ele vai falar rápido, ó. O N do can, ele junta com o Y do you. Can you explain again? Esse it, ele some porque ele é pronunciado junto com o explain. Explain again. Explain again. Explain again. Can you explain again? Você pode explicar de novo? Aí, ó. Quer me agradar? Mete essa aqui, ó. Can you explain again, teacher? Please? Pode explicar de novo, por favor, professor? Can you explain again, teacher? Please? Pode me explicar de novo, professor? Aí, 10 de 10. Tá ouvindo, né, dona Fânia? Can you explain again, teacher? Please? Can you explain again? Você pode me explicar de novo ou novamente. Tradução à vontade, adaptada para o nosso idioma. Can you explain again? E aí, você tem uma dúvida. Quer fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? É engraçado, né? Você perguntar se pode fazer uma pergunta, você não está fazendo uma pergunta, você acabou de fazer a pergunta. Mas aí você tem uma dúvida, né? Ó, tem uma dúvida. Posso fazer uma pergunta? Aí você vai dizer, Can I a question? Can I a question? Can I ask a question? Can I ask question? Preste atenção. O can e o I, eles são pronunciados juntos. O N atrai o I para falar can I. Can I? Can I? Can I? Eu não vou falar can I. Eu vou falar can I? Can I? E o ask, né? O ask, ele vai ser pronunciado rápido. Vai ficar ask. Não. Can I ask a question? Can I ask a question? Can I... A boca tá aberta já, ó. Can I ask a question? 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 Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? E aí, se você quiser jogar um vocativo aí, né? O vocativo é com quem você está falando. Can I ask a question, teacher? Posso fazer uma pergunta, professor? Já melhora tudo. Can I ask a question? Can I ask a question? Beleza? Posso fazer uma pergunta? E aí eu direi yes. E aí eu me empolgo, começo a falar rápido e aí você diz, teacher, can you please speak more slowly? Can you speak please more slowly?
Tem as duas formas de falar. Can you please speak more slowly? Olhando para lá porque eu estou vendo as frases que eu deixei no quadro para vocês e as que eu quero que vocês exercitem. Can you please speak more slowly? Falando devagar. Can you please speak more slowly? Esse please, que é o por favor, ele pode aparecer agora assim, ó. Can you please? Ou ele pode aparecer Can you speak please more slowly? Porque o por favor, ele entra aí, né, como um vocativozinho, né? Ele não é parte integrante da oração, então ele pode ser deslocado, né? É como se eu dizer assim, você pode, por favor, falar mais devagar? Ou então pode assim, você pode falar, por favor, mais devagar? Onde o por favor vai entrar na frase não importa tanto, tá? Mas can you please speak more slowly? Preste atenção que o more, que eu escrevo M-O-R-E, more, eu falo more, e o R é aquele R retroflexo. Lembra o R do interior de São Paulo? More, que a língua vai lá pro palato. More. Can you please speak more slowly? Slowly. Devagar. Can you please speak more slowly? Você pode falar mais devagar? Can you please speak more slowly? Tá? No dia da prova, você falar rápido, vocês podem dizer, Teacher, can you please speak more slowly? Yes, I can. Essa acho que eu vou deixar por último, né? Para a gente não estender muito, se vocês ficarem loucos. E aí ficarem desejando que eu, sei lá, tenha uma diarreia. Quando vocês quiserem falar que precisam verificar as anotações de vocês. Por exemplo, vocês vão fazer uma prova com consulta, tá? A parte da prova escrita tem consulta ao caderno, tem consulta ao vocabulário. Então vocês vão dizer Let me check my notes. Let me check my notes. Deixe-me verificar minhas anotações. Deixe-me verificar minhas anotações. Let me check my notes. Eu vou dizer você... tem isso aí no seu caderno, né? Você vai responder. Let me check my notes, teacher. Deixa eu verificar minhas anotações, professor. Para ver se eu tenho isso aqui no meu caderno, né? Let me check my notes. E repara que eu sempre falo emendando uma palavra na outra. Let me, que eu tenho let me check my notes. Mas eu não vou falar assim. Eu vou falar let me check my notes. 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 Deixe-me verificar minhas anotações. E a tradução, gente, é deixe-me verificar minhas anotações. Me, isso daí já é português, que vocês aprenderam, que me é pronome oblíquo. E pronome oblíquo, ele não inicia oração, tá? Ele não inicia oração. Então eu não posso começar uma frase com me deixe verificar minhas anotações. Não, tá? Então, deixe-me verificar minhas anotações. O pronome, ele vai lá para frente do verbo, tá? Deixe-me verificar minhas anotações. Let me check my notes. Let me check my notes. Preste atenção quando for traduzir, para não traduzir com esse erro, tá? De português. Let me check my notes. Deixe-me verificar minhas anotações. Beleza, gente? Atividadezinha rápida, tranquila, para vocês treinarem a audição e treinarem a pronúncia de vocês. Vocês podem, aqui mesmo no YouTube, diminuir a velocidade do vídeo para escutar com mais facilidade, né? O tempo, como eu falo. Mas eu tentei falar de forma devagar, lenta, mas eu também não posso ensinar vocês a falar
de um jeito estranho, parecendo o tradutor do Google. Let me check my notes. Não, não posso. Let me check my notes. Good evening, good night, né? Good night. Não, good evening, good night, de um jeito mais interativo e mais despojado. Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Eu não quis fazer uma aula longa, eu quis cumprir comprometido de trazer a atividade para vocês praticarem e treinarem os ouvidos, né? E, acima de tudo, o aparelho fonador de vocês, gente. Isso é músculo. Eu preciso treinar, eu preciso criar uma memória auditiva e muscular da fala. Lembrar que eu posso pronunciar esse do R. Então, quanto mais eu pronuncio, mais o meu cérebro ele vai processar essa sonoridade que às vezes é estranha para o português, tá? Então, eu tenho que pronunciar e tenho que ouvir e tenho que treinar para que o meu aparelho fonador ele se acostume com essas vogais, com esses sons, com essa prosódia, né? Essas pronúncias que são um pouco diferentes, tá? Por isso que eu insisto na pronúncia. E por que aprender a pronunciar? Porque aprender o inglês pelo inglês, para traduzir palavras e etc. Gente, a gente tem um celular hoje que traduz. Eu quero que vocês consigam ouvir uma frase e entender o que mais ou menos aquilo ali está querendo dizer, numa música, num filme, numa placa, tá? Então, é o inglês para agir no cotidiano, para agir na vida, e não o inglês para ficar no caderno de vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Saudades. Talvez não. E até a próxima aula.